Olá, alunos do curso de Engenharia Agronômica, quarto período. Na disciplina Fisiologia Vegetal, durante essa semana estudaremos a ação hormonal nos vegetais. Bom, quando nós falamos em mecanismo de ação dos hormônios, a primeira coisa que nós deveremos levar em consideração é que o hormônio ele está sendo sintetizado em alguma estrutura da planta. Geralmente, a síntese hormonal se dá na região meristemática, tanto do meristema apical caulinar como do meristema apical radicular na maioria dos hormônios. Então, quer dizer, durante esse mecanismo, a primeira coisa que tem que ser sintetizado é o hormônio. E o hormônio, assim como eu havia falado com vocês, ele precisa de uma percepção, ou seja, de um sinal para que ele possa reagir na planta. Geralmente esse sinal, gente, ele está ligado às condições climáticas. Então, por exemplo, nossa região é uma região que nós temos duas estações bem definidas no ano. Uma quente e úmida e a outra fria e seca. Então, geralmente, quando cai a temperatura, cai o fotoperíodo e cai a pluviosidade, geralmente as plantas sentem essa condição climática. Então, ela passa a ser um sinal. Mas só a condição climática? Não. Por exemplo, uma chuva de granizo. Ah, ele é um fenômeno climático também. Sim, mas ela causa danos. Então, quer dizer, quando ocorre a chuva de granizo e que traz destruição a determinadas plantas, também há uma série de reações hormonais para que essa planta possa ter uma resposta. Às vezes positiva, às vezes negativa, né? Em culturas de ciclo rápido, como as hortaliças, por exemplo, geralmente a resposta é negativa, porque há uma destruição da parte aérea que geralmente vai ser comercializada. Nas culturas perenes, como citros, cafeeiro, eucalipto, geralmente nós conseguimos ter futuramente até algumas respostas que trazem benefícios à planta no futuro. Né, de imediato há realmente um prejuízo com a chuva de granizo. Isso pode ocorrer também uma geada, né? A semana passada mesmo nós tivemos fortes indícios de geadas. Em alguns locais aqui em Muzambinho, em áreas de baixada, houve uma pequena geada, né? Branda, mas houve. Então, quer dizer, a geada também, ela promove várias ações hormonais. Tá, isso são condições climáticas, né? São definidas por sinais vindos das condições climáticas. No entanto, nós temos, por exemplo, a incidência de determinadas doenças, de determinadas pragas, que, por exemplo, causam uma severa desfolha na planta. Hormônios vão entrar em ação e essa planta vai ter uma resposta, né? Além de doenças, nós podemos também trabalhar com as podas. Na verdade, gente, todas as podas em planta, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas interferem em várias ações hormonais da planta. Então, os hormônios, de uma maneira geral, eles interferem diretamente nas podas, naquelas plantas que são podadas praticamente todos os anos e naquelas que são feitas raras podas ao longo da vida, né, desse vegetal. Então, gente, o hormônio, a primeira coisa, ele, além dele ser sintetizado, há necessidade que haja um sinal. Logo depois desse sinal, gente, há um receptor, né? Ou seja, o sinal ele vai promover a transdução, ou seja, o transporte desse hormônio do local de síntese para o local onde ele vai agir. Por exemplo, do local de uma região meristemática por uma gema floral, por exemplo, por uma gema vegetativa, né? Por um sistema radicular. Então, quer dizer, ele vai ser transduzido. Então, é o que nós chamamos, né, na segunda ação dos hormônios, de transdução e amplificação desse sinal. É aonde a ação do hormônio do local de síntese para o local de resposta. E como fator 3 é a resposta que o vegetal vai ter? É uma germinação, é um florescimento, é um desenvolvimento vegetativo, um crescimento, né? Então, são várias as respostas que estão ligadas à ação dos hormônios. Por isso que nós sempre falamos que quando a planta age em relação aos seus hormônios, a planta sente.
né? É lógico, gente, é um sentir em resposta, ou seja, ela sente os sinais que estão acontecendo com ela. Nesses mecanismos de ação, a sequência desses eventos, iniciado pelos hormônios, ele pode ser geralmente apresentado nesses três estágios, então. Então, é a percepção do estágio, do sinal, perdão, que é a mudança ambiental ou do desenvolvimento da planta. Por exemplo, gente, tem plantas de ciclo curto que nós sabemos exatamente quando ela passa da fase vegetativa para a fase reprodutiva, como por exemplo o feijão. Aos 45 dias, ele cessa o seu crescimento vegetativo e inicia a indução de flores. A partir daí, se trabalha muito mais com a fase reprodutiva da planta. O hormônio ele pode difundir-se de célula a célula ou através do simplasto e do apoplasto. Na verdade, o apoplasto e simplasto, vocês estudaram provavelmente lá em anatomia vegetal, né? Aonde o simplasto há uma absorção de água e nutriente via pelo absorvente, né, o pelo radicular, que é um anexo da epiderme. Ele transpassa as células, ou seja, ele entra e sai das células do parênquima cortical, na raiz, né? É na endoderme, no periciclo, que dará origens às raízes secundárias, até chegar ao xilema. E via apoplasto, essa água ela vai penetrar entre as células da epiderme e nos espaços celulares do parênquima, ela é transportada, parênquima cortical, né, essa linha aqui vermelha, só que quando ela chega na endoderme, ela não consegue ser transportada via espaçamento entre as células. Por quê? Porque aqui existe um espessamento celular. Esse espessamento nas monocotiledôneas é chamado de espessamento em U. Nas dicotiledôneas de estrias ou bandas de Caspary, e que impede essa água de passar aqui entre as células, né? Então, nesse caso, via apoplasto, a água toma um caminho simplasto, passa por dentro das células da endoderme, dos periciclos, até chegar no xilema. Então, na verdade, a endoderme ela acaba sendo uma barreira apoplástica. E muitas vezes o hormônio ele vai se difundir célula a célula ou através desse movimento simplasto e apoplasto. Ocorre aqui a transdução e a amplificação, na verdade, é o transporte, né, desse hormônio, ou seja, desse fito-hormônio. Então, nesse estágio, o complexo ativo hormônio receptor inicia uma cascata de eventos bioquímicos e moleculares que levam à resposta final. Então, eu vou ter um mensageiro primário, que o hormônio identifica e inicia a mensagem original na superfície celular, e o mensageiro secundário, que é responsável pela amplificação desse sinal. Ele está ligado muito ao cálcio e inositol, né, presentes nas células vegetais. A transdução e a amplificação deste hormônio, gente, nós vamos dar aqui um exemplo, né? Aqui nós temos uma planta onde a água é absorvida pelo absorvente, né? Pode ser tanto via simplasto quanto via apoplasto. Essa água chega até o xilema, ela sobe literalmente devido a um movimento, né, que é de pressão. Vocês vão estudar lá em relações hídricas. É responsável pela hidratação de todas as células vegetais e chega até as folhas, que aqui no parênquima clorofiliano realiza a fotossíntese. E parte dessa água vai ser perdida pelos estômatos. Então, um exemplo aqui é quando diminui muito a umidade no solo. Então, por exemplo, esse mês de agosto geralmente é um mês muito seco, aonde as temperaturas diurnas elas já são mais elevadas, ou seja, diminui demais a umidade no solo. Então, o ácido abscísico, que é um mensageiro primário, ele promove um fechamento estomático. Então, ele é o mensageiro primário, ele sai da região das raízes e vai subir via xilema até as folhas. Quando ele chega nos estômatos, ele promove um fechamento estomático, que é a resposta final. Mas qual foi o sinal que essa planta recebeu?
a baixa umidade no solo, ou seja, um déficit hídrico, uma baixa disponibilidade de água. Então, o ácido abscísico, ele sai da região das raízes e caminha até os estômatos, né, no que nós chamamos de transdução, e em resposta ocorre o fechamento estomático. Então, nesse caso, gente, o responsável pela abertura e fechamento estomático é o potássio. Tanto é que nós temos lá nas relações hídricas a teoria do potássio. Nesse caso, o ácido abscísico, que é um grupo de hormônios, ele só age quando há baixa umidade no solo, ou seja, uma resposta, ele teve um sinal, e em sinal ele teve essa resposta. É vantajoso? Os estômatos impedem que haja perda excessiva de água para a atmosfera, só que, no entanto, há uma baixa absorção de CO2 e praticamente, numa condição dessas, a taxa fotossintética é praticamente nula. E aqui a resposta final. E essa resposta, gente, de cada célula para os sinais, ela depende muito do desenvolvimento, que na verdade é genético, plantas perenes, plantas de ciclo curto, o seu, né, que é a característica genética, e a concentração de outras moléculas de sinalização, que são os mensageiros secundários. Bom, aqui nós vamos dar um exemplo bem prático. Lógico que nós vamos estudar esses hormônios detalhadamente, mas só para vocês entenderem como que ocorre esses sinais da planta. Então, aqui, vamos pegar uma cultura de clima temperado. Vamos pegar uma planta de como o pessegueiro, né? Que é uma frutífera de clima temperado. E que uma característica dele é perder as folhas durante o período de inverno, né? Então, a condição climática, que é o sinal que ele recebe, é quando a temperatura diminui e a umidade também. E, na verdade, gente, consequentemente, o fotoperíodo também diminui, né? Então, quer dizer, a planta recebeu o sinal. Esse sinal é transduzido, então ocorre um balanço hormonal. A citocinina, que mantém a folha na planta, né? Ela diminui. E quando diminui a citocinina, aumenta o etileno, que é responsável pela abscisão, ou seja, queda da folha. Então, diminui citocinina, aumenta etileno. Qual que é a resposta da planta? Desfolha. Então, ela perde as folhas. Então, o pessegueiro, em temperaturas baixas, associado com déficit hídrico, né? Ele perde as suas folhas e o produtor já aproveita essa época do ano para a realização da poda. E quando inicia o período chuvoso, por mais um balanço hormonal, essa planta se recupera novamente e logo volta a produzir seus frutos. É uma planta com manejo de podas todos os anos. Um outro exemplo aqui é uma condição, por exemplo, de germinação de sementes, né? Nós temos sementes que têm germinação mais rápida, outras mais lentas, por dormência física, por dormência bioquímica, né, que é a fisiológica. Então, quer dizer, nós temos inúmeras características de sementes que vocês estudam tanto aqui em fisiologia como lá em tecnologia de produção de sementes. Então, um sinal que essa semente tem que receber é a absorção de água. Então, aumenta a absorção de água, os hormônios são transduzidos, né, ou seja, o ácido abscísico que estava em alta concentração, mantendo essa semente em dormência, ele diminui, aumenta a giberilina, que é o hormônio responsável pela germinação, em resposta ocorre a germinação. Agora, isso, gente, são exemplos que nós estamos citando, que nós vamos ver detalhadamente cada ação hormonal. Aqui nós temos, por exemplo, uma planta de olho de cabra, né, que é uma espécie nativa da nossa região. Aqui as sementes são sementes que demoram bastante para germinar, né? Geralmente nós fazemos tratamentos com essas sementes para que ela possa germinar o mais rápido possível, inclusive usando a giberelina como regulador de crescimento, ou seja, aplicando a giberelina nessas sementes. Então, aqui nós podemos observar a germinação. E o que é a germinação? É a emissão da radícula, né? Logo em seguida é a emergência, quando ela está emergindo no solo, e daqui em diante o desenvolvimento da planta. Então, essas são as características de hormônios, e nós vamos estudar detalhadamente cada hormônio vegetal. Uma boa semana para vocês e até a próxima aula.